noite, Adriana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Ah, Patrícia. Estou na casa dela. Você me enganou, Gila? E agora eu estou no computador. Não, coisa boa. Aí, agora é bom. Aí eu vejo vocês melhor. Eu falei, eu conheço essa moça. Eu falei, bom. Boa noite, Marco. Boa noite, Rose. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos. Tá melhor, Rose? Oi, tô sim. Tá. Joia. Que bom. Tá bem melhor. Obrigada. Preencheu o saco dos outros. Ah, louco. Mas modelo dos semeadores, né, Marcos? Ficou bem, Edu. O quê? Ficou bem de modelo. Nem vi, eu nem vi a foto, não vi. Não viu? Não vi. Você não sabe os comentários. Eu não vi, deixa eu ver. Falaram que a camiseta já vem com airbag e tudo, assim. Marcão, vou te derrubar. Mais uma vez aí, te derrubo, não deixa entrar mais, Marcão. Essa aí foi boa. Ô, Marco. Tá vendo, ô Sérgio, tá vendo que não sou só eu? Agora que eu percebi que tem mais amigos na jogada. É um bullying celestial, vai. Boa noite, Luiz. Boa noite, Daniela. Boa noite para todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sérgio, boa noite todo Boa mundo. noite. Boa noite, amigo Tunione. Papi, todos. Opa, Daniel. Ficou legal. O modelo não ajuda muito. Quem escreveu isso? Mas foi você, Rodrigo. O modelo não ajuda muito. Raul. Aí que eu coloquei, quem tem amigo tem tudo, né? Agora que eu estou vendo. Um sorriso. Raul. Tá sério demais, hein? Tá. Esqueceu a mamadeira em algum lugar. Boa noite, Clara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Inês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chuvinha boa que tá começando, né? Já é a segunda, né? Vamos esperar mais um minutinho. Eu vou colocar um vídeo que vai ser a nossa abertura hoje. E já vamos começar com reflexão, né? Em cima desse vídeo aí. Eu não vou falar, a reflexão que eu vou fazer vai ser na quarta-feira, tá? E quarta-feira é o dia da minha palestra. E eu vou passar o mesmo vídeo lá na quarta-feira e em cima desse vídeo que eu vou fazer a palestra na quarta-feira.
Boa noite, Sueli. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Eder. Boa noite. Ok, então eu vou colocar o vídeo agora, que vai ser nossa abertura, tá? Aí procurem colocar, talvez, assistir o vídeo seria interessante, mas o que importa mesmo é o que diz. Uma oração que a gente faz todos os dias, né, praticamente, mas ela vai estar com um olhar diferente, talvez a gente possa, a partir dela, estar mais aberto para o que vem acontecer hoje à noite, tá? Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, e nada faço para me modificar, será inútil dizer, amém. Quantas coisas, né, que será inútil dizer, né? Você vê como que um olhar, a oração que a gente conhece, né? Mas com outro olhar, né? Com uma outra percepção, com muito mais profunda, né? A maneira que nós conversamos hoje, a maneira que a gente está hoje vivendo no nosso dia a dia. E ele nos chama para uma reflexão muito, né, coerente. Eu vou passar o mesmo vídeo na quarta-feira que vem, e eu vou fazer a minha palestra, que é quarta-feira, vai ser em cima desse vídeo, tá? Eduarda, ela que hoje vai dar início com o resumo da semana passada.
Boa noite para todo mundo, que eu ainda não dei boa noite. Então, nos capítulos anteriores de Nosso Lar não, de Os Mensageiros, nós vimos que Vicente e o André Luiz, eles saíram para uma expedição com a Aniceto. Então, eles têm uma missão de vir até a crosta terrestre para uma missão de reconhecimento e de auxílio. E só que eles foram pelo caminho mais tortuoso. Existe uma passagem direta, uma estrada construída até a crosta terrestre, com seguranças, com auxílios, bem cuidada, vamos dizer assim, asfaltada, vamos dizer assim, mas a Aniceto falou que eles iriam pelo lado mais difícil, pelo lado mais íngreme. E assim começou o capítulo na semana passada. À medida que eles foram se distanciando de Nosso Lar, André Luiz começou a perceber que a paisagem ao redor estava se modificando também. Estava se tornando uma paisagem mais dura, mais escura, que não tinham aquelas belezas que ele estava já tão habituado a ver dentro de Nosso Lar. E então, chega um determinado momento em que ele e Vicente, eles não conseguem mais fazer como que é? A volitação tão espontaneamente. Estava tudo muito pesado, uma densidade muito grande. E aí, então, Aniceto fala para eles, André Luiz pergunta, e Aniceto fala para eles que aquela densidade ela está acontecendo justamente por conta das vibrações, das emanações dos pensamentos dos encarnados, que já estavam chegando bem próxima à crosta terrestre, então, da emanação dos pensamentos dos encarnados e dos desencarnados que ainda estavam muito ligados à materialidade. Então, tudo aquilo era reflexo daquele pensamento denso que nós emanamos, né, que nós estamos fazendo, né, com uma certa frequência, porque estamos no mundo material. Então, o pensamento de problemas, o pensamento de briga, o pensamento de emoções densas, pesadas, rancor, raiva, inveja, os sentimentos da materialidade. E aí, então, Aniceto, percebendo todo o esforço que André Luiz e que o Vicente estavam fazendo para volitar, ele chegou e falou assim: olha, a partir de agora a gente vai andando a pé, vamos andando a pé, né? E aí André Luiz, inclusive, nesse momento, percebeu que estava emanando luz do corpo deles, do corpo dele. Ele percebeu o seu próprio corpo, mas assim também a mesma coisa estava acontecendo com Vicente e também acontecendo com Aniceto. Então, eles já tinham uma pequena luz que estava emitindo, eles já eram mensageiros de luz, né? Eles estavam fazendo esse trajeto como mensageiros de luz até a crosta terrestre. Porém, antes deles chegarem à Terra, eles iriam passar por uma colônia, que é justamente a colônia da... Como que é o nome mesmo, né? O Campo da Paz. O Campo da Paz. E antes de chegar na colônia Campos da Paz, essa colônia ela tem vários castelos, como se fossem faróis no meio do umbral, tá? Vários castelos que são pontos de apoio para socorrer justamente aqueles espíritos que estão no umbral. Então, foi uma visão, uma observação de que o umbral, nem no umbral nós estamos sozinhos. Em nenhum momento
da nossa vida, da nossa existência, da nossa caminhada, da nossa evolução espiritual, nós nos encontramos sozinhos. Muitas das vezes, nós não queremos ver o socorro, nós não queremos receber o socorro, né? Aceitar esse socorro, porque ainda somos materializados, orgulhosos, ainda temos essas emoções densas. E à medida que eles iam penetrando ainda mais no umbral, a atmosfera ia se densificando cada vez mais, e como ele descrevia ali, era uma atmosfera parecendo de filme de terror, que ele parecia cinematográfica, aquela atmosfera que estavam ali. E naquele momento eles perceberam espíritos que fugiam, né, do confronto com eles. E aí nesse momento então Aniceto chegou e falou assim: olha, vamos desligar a nossa luz, né? Vamos diminuir a nossa iluminação. E basta só você pensar que é para você diminuir o brilho, para você tirar esse brilho, que, né, a nossa luz se apaga. E por que isso? Justamente para não afrontar, não mostrar, se gabar de dons que eles possuíam e que aquelas criaturas, aqueles espíritos, aqueles irmãos ainda desaventurados que estavam ali no umbral, não tinham essa capacidade. Então, para não se amostrar, né? Mostrar aquilo que tem. Era como se tivesse dirigindo uma Lamborghini no meio da Etiópia, onde tem fome, tem miséria, e eu fico esbanjando meu carro potente ali. Então, para isso que Aniceto pediu para eles diminuírem a luz, para que eles não humilhar aqueles espíritos ainda desventurados que estavam ali. E aí eles continuaram a jornada deles e avistaram, então, né, um desses faróis, né, desses castelos, né, de apoio, né, aos desencarnados do umbral de Campo da Paz. Ok. Então, hoje nós vamos para o capítulo 16, que chama No Posto de Socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Então, esse castelo soberbo, né? Poderíamos dizer também que da época, né, dos castelos nossos aqui, seria um castelo tipo feudal, né? Um castelo que imponente, né? Um castelo forte. Então, até ele, né, ficou assim admiradíssimo já com a imagem desse castelo. E ainda assim, mesmo assim, acompanhou, né, em silêncio o Aniceto, porque o Aniceto, ele muito mais, a gente vai ver, vai perceber o quanto que o Aniceto é um ser assim, um espírito evoluíssimo. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros, numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Então, essa construção, né, ele era tão grandiosa que, aos olhos do André Luiz, ele não conseguia ver o fim dela, né, de tão extensa, tão grande que ela, esse muro, né, que estava em volta a esse castelo. E assim, como ele fala aqui, não se mantinha sem defesa. Eles estavam, né, o tempo todo, na verdade, esses muros são para proteger, essas muralhas, né, são para proteger esse castelo. Proteger de quem? Dos espíritos inferiores que estão em volta. Vamos lembrar que esse castelo, no caso, né, esse ponto de socorro, está no meio do umbral.
Então, para que eles não influenciem, não ataquem, não penetrem no castelo, existem esse cuidado, né? No caso é um muro, para que eles não ultrapassem e não ataquem, no caso, né, ao castelo, aos integrantes, né, os sobreviventes, não, como chama, os que vivem lá dentro, né? Continuando, então. Quem imaginasse uma tal instituição, quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Então, é o que eu falei, essas muralhas eram extremamente protegidas, né? Era uma fortaleza no meio dessa imensidão, né, onde tem um umbral, a gente sabe que ele é grande também, vamos pensar que está em volta da toda a crosta terrestre, né? Não é só uma cidade em cima que existe o umbral. O umbral, ele é uma camada, assim como as colônias, tem diversos, né, cada cidadezinha tem seu umbral, né? Então, é muito amplo, algo muito, uma imensidão, né? Diríamos, talvez, como um mar, né? Quando a gente olha para o mar, não tem fim, né? Enfim, continuando. A noção do céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para uma criatura comum. É muito interessante esse parágrafo que André Luiz está nos colocando agora, porque quando as pessoas desencarnam, de maneira geral, elas não deixam de ser o que elas eram enquanto estavam encarnadas aqui na Terra. Não acontece assim como, bom, desencarnou, agora se tornou uma pessoa boa, né? Como muda o caráter da pessoa como num passe de mágica. Isso não vai acontecer mesmo, tá? Se ela cometia crime, né, uma pessoa não muito boa aqui na Terra, quando desencarna, ela vai manter os mesmos padrões de comportamento. Então, como ele fala aqui, né, a troca de residência não significa que vai mudar a personalidade em comum. A residência seria da parte material, enquanto estamos aqui na Terra, para o lado espiritual. Vai mudar? Não, não vai mudar. A morte, ela não é um portal que, quando você passa por ela, né, por esse portal, você vai mudar de caráter. Não vai acontecer isso. A gente não muda o caráter assim de imediato. A gente pode evoluir, nós vamos evoluir, mas não vai ser como um passe de mágica. Então, se alguém, né, que tem vários tipos de vícios enquanto está encarnado, quando ele desencarna, ele vai continuar com esses vícios. Ele vai continuar com todos eles. E como a gente sabe, né, que as colônias, assim como o umbral, é uma cópia mal feita, né? Uma cópia, ou seja, nós somos uma cópia mal feita das colônias, da parte espiritual, né, dessa vivência espiritual. Ainda assim, tudo que tem lá tem aqui, tudo que tem aqui tem lá. Só que, logicamente, são coisas que numa colônia são utilizadas para fazer o bem, enquanto que aqui a gente acaba utilizando para fazer o mal. Então, tudo que tem na natureza aqui, tem lá também. Então, se eles querem, de uma maneira ou de outra, continuar com os vícios, eles vão se arranjar para isso. E se vocês lembram, lá no nosso lar, quando nós falávamos
tiveram as visitas dos grandes mestres, né, de outras esferas superiores, para ensinar, lá naquele capítulo, para ensinar que a única coisa que precisa o espírito para alimentar era a água. Porém, como ainda alguns, né, inclusive do nosso lar, tinham aqueles sentimentos, emoções muito enraigadas como matéria, eles precisavam sentir, né, o alimento sólido, por exemplo, né? Então, eles tinham as vegetações e tudo mais, mas era uma questão de muito mais de não se sentir tão chocado com o desencarne do que a necessidade de viver no plano espiritual. Então, as comidas, tudo isso que nós comemos aqui, por exemplo, lá no plano espiritual a gente também vai poder ter. Porém, né, é muito mais para saciar as nossas necessidades, para não criar um choque com aquele que a gente deixou de comer agora e de repente vamos nos alimentar com água. A gente entra numa questão assim, uns choques mentais, né? Então, para que isso não aconteça, o plano espiritual faz com que a gente continue comendo aquilo que estávamos acostumados, basicamente, os mesmos sabores e tudo mais, para que a gente não se sinta tão fora da caixa, né? Fora do nosso habitat, né? Então, para que haja uma transformação moral nesses espíritos que ainda estão no umbral, vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo, porque os espíritos que desencarnam, por exemplo, por causa dos vícios, eles vão querer, eles vão ter que querer mudar mesmo. São eles que têm que querer mudar. Não somos nós que eu digo, os espíritos mais elevados, que simplesmente vão lá e tira e fala, agora você vai mudar. Eles têm que querer. Se vocês também lembram, quando o André Luiz estava no umbral, na primeira vez, né? Quando estava lá no umbral, que ele olhava os outros espíritos tão, assim, sofridos também, ao mesmo tempo, estavam sendo socorridos. Ele falou, poxa, meu Deus, se você está socorrendo esses espíritos que estão aqui do meu lado, por que você não me socorre? Pelo amor de Deus. Quando ele falou isso, ele foi socorrido. Então, naquele momento, o querer foi dele, de querer ser socorrido, de querer mudar o que estava acontecendo com ele. Então, é a mesma coisa, né? A gente tem que entender que esses espíritos também, que não têm ainda essa evolução espiritual, se eles querem, eles vão ser sempre ajudados, como foi falado no capítulo anterior. Sempre vamos ter alguém nos ajudando. Sempre vamos ter alguém nos ajudando por perto. Então, eles têm o querer ter que ser. Por quê? Porque eles vão ter que também se comprometer com essa mudança, esses espíritos, né? Então, esse campo da paz, né? Essa colônia, na verdade, imagina só, é uma fortaleza, né? Uma fortaleza que está no meio do umbral e em volta dela espíritos mal intencionados. Então, se não tivesse essa fortaleza, né, dando essa segurança, eles iriam entrar para destruir, porque não estão nem aí com a situação, eles não querem melhorar, eles estão aí porque eles querem se sentir daquele jeito. Então, se tem algo que possa estar impedindo, eles iriam entrar para não fazer o bem mesmo. Então, continuando. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível a bainha disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dando o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras.
Então, aqui mais uma situação de humildade, né? Mais uma característica de humildade do próprio Aniceto. Lembramos que no capítulo, não no anterior, no outro, né, o André Luiz escreve que o Aniceto, ele se move muito rápido, né? Até porque ele estava indo, quando saíram do nosso lar, e em direção à Terra, eles passaram por aqueles ambientes muito densos, onde André Luiz e o Vicente estavam cansados, e o Aniceto não. Ele estava tranquilo, ele iria tranquilamente, só que ele pediu para não ir mais volitando, porque eles estavam já exaustos, né? Então, ele poderia tranquilamente ter feito, de repente, ultrapassado essas muralhas, pulado, né? Enfim, mas ele preferiu tocar a campainha, né? Para não demonstrar e humilhar, talvez, os companheiros dele, que seriam André Luiz e o Vicente. Então, essa humildade de Aniceto vai nos ensinar muito, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o quanto que é importante ser humilde, né? No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória, é essa frase aqui que é muito interessante, tá? Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, assim, a diferença entre o plano espiritual e o plano material. Aqui no plano material, a gente faz uma força enorme para poder aparecer mais que os outros. Enquanto que nas sociedades espirituais nobres e santas, eles, na verdade, quem faz parte, oculta a própria glória. Então, como eu falei, né, Aniceto poderia ter dado um show agora há pouco para entrar passar pelas muralhas, né? Mas ele prefere ficar, né, bem tranquilo, não querer aparecer, né, não mostrar suas habilidades, não humilhando nem o Vicente, nem o André Luiz. Então, quem faz parte dessas sociedades espirituais nobres e santas, ele é um ser, assim, muito, mas muito evoluído mesmo. Muito evoluído mesmo. Atendendo-nos dos servidores, abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Então, vamos lá, atitude reverente. Então, mais uma situação aqui do Aniceto. Por que ele foi reverenciado? Porque ele é intelectualmente e moralmente superior. O Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele chamou de aristocracia intelecto-moral. Então, Aniceto não é reverenciado pelo cargo que ele ocupa no nosso lar, né? E sim pelo que ele é intelectualmente e moralmente superior. Nessa sociedade espiritual, os espíritos mais evoluídos, assim como Aniceto, são eles que têm o dever de ajudar os espíritos inferiores. Então, não são eles que, pelo fato de estar aqui em cima, que são eles que vão ser servidos. Não. São eles que têm o dever de auxiliar, de servir. Então, por isso que ele, primeiro, que ele faz parte, ou seja, ele faz parte
dessa sociedade, né, espiritual, porque ele é de um intelecto muito alto e de uma moral muito alta também. E com isso faz com que ele se torne um servidor de espíritos inferiores. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. Então, olha o contraste, né? Um muro, ou seja, do lado de fora, um ambiente hostil, nublado, pesado, que é por causa desses espíritos que habitam essa região. E esses espíritos que habitam essa região, na verdade, eles ficam o dia inteiro sem fazer nada, além de pensar em o que fazer, né, de errado, diríamos assim. Então, eles têm aquele peso, né, do lado de fora, aquele ambiente sombrio do lado de fora. Mas do outro lado da muralha, como ele fala aqui, tem pomares e jardins. Então, olha que interessante, né? De um lado, primeiro que está no meio do umbral. Então, do lado do muro, totalmente sombrio. Do outro lado, é uma luz total. Então, o que podemos tirar de experiência com isso, né? Que o umbral, como já foi falado em outros capítulos, está aqui, ó. Está nos nossos pensamentos. Aquilo que nós criamos. Lembra a mulher, uma das mulheres, né? A mulher do Otávio, né? Que quando casou, a Hilda, né? Quando ele casou pela segunda vez, o umbral dela, ela falou que estava dentro da casa dela. Então, o pensamento que levou ela até lá fazia sofrer. Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente emana. E quando a gente, olhando para isso também, né, acho que muitas vezes nós chegamos em alguns ambientes e nós falamos, nossa, como o ambiente está pesado, né? Você sente a energia pesada. Então, se a gente sente a energia pesada, a gente já sabe que é por causa dos pensamentos dessas pessoas que habitam aquele espaço. Porque é exatamente o que ele está falando aqui. De um lado, tem as pessoas, os espíritos com pensamentos pesados, né? Pensamentos de raiva, de ódio, né? Do outro lado do muro, espíritos que pensam em trabalhar, em se doar para o próximo, em ajudar. Então, o que diferencia é o padrão de pensamento de cada um deles. Basicamente é isso. Então, nós, se a gente começar a pensar o quanto que nós também carregamos nos nossos pensamentos, para cá e para lá, né? Então, se temos que mudar, é bom começar a mudar agora os nossos padrões mentais, né? Para que a gente possa realmente deixar os ambientes mais leves. Porque se a gente sente ambiente pesado, e nós estamos nele, nós fazemos parte dessa criação. Nós somos co-criadores desses ambientes. Tanto para o pesado, quanto para o leve. Então, o pensamento é muito forte. Os nossos pensamentos são muito fortes. Continuando. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Então, por que né, essa muralha muito alta, né,
e ocultava tudo que estava lá dentro para que exatamente os espíritos não viessem, né, aqueles espíritos, né, que faziam parte do umbral, eles não vissem aquilo lá e quisessem invadir. Então, tem todo esse lado de proteção que eles, né, que a espiritualidade pensa, para que quem estiver trabalhando pelo bem também seja protegido. Então, só naquele momento que ele viu tudo aquilo lá, as torres tão altas, tudo muito alto lá dentro, esse castelo aí que ele fala, tudo tão alto, que o muro também era alto para que ninguém visse esse tipo de construções e não se sentissem assim provocados e incentivados a invadi-las, né? Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigiosos educandários. Então, aqui também ele descreve como se fosse um hospital, né? Com leitos, assim, pavilhão, tudo cheio, né? Tudo esperando ou cuidando de espíritos, né? Porque eles estão lá para socorrer. Então, todos estão trabalhando, como eu vou falar daqui a pouco, né? Trabalhando para o próximo, socorrer, ajudar, dar amor. Esses espíritos que trabalham nesses pontos de socorro, assim, eles só têm, diríamos assim, um foco único, que é acolher todos aqueles espíritos, né, que estão lá no umbral, cuidar deles e direcioná-los. Então, ele tem muita dedicação, muito trabalho, para que eles possam depois, né, levar para alguma colônia. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos, aqui é o que eu falei agora, eles trabalham direto, né? Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Então, o pessoal era tão focado em trabalhar, tão focado em atender ao próximo, que eles nem olhavam para ninguém. O Aniceto, o André, para eles não era ninguém. Por quê? Porque eles estavam focados. Eles têm essa necessidade dessa atenção. É o que eles querem por bem mesmo. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu, e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste posto de assistência fraternal. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. Esta frase que eu vou ler agora é uma frase assim muito interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho. A natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, o que o André está dizendo aqui, o Aniceto, no caso, está falando, né? Mesmo que a natureza seja a mesma em toda parte, seja aquela mãe amorosa, né, para todos, ela vai responder ao trabalho de cada um de seus filhos. Então, a natureza, ela vai refletir o nosso estado mental. Se o nosso pensamento é co-criador do bem, então esse pensamento
ele vai captar as energias da natureza e vai transformar elas em trabalho, em obra. Como diz, né, no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós recebe da natureza aquilo que plasmou. Então, podemos entender que o umbral não é um lugar, e sim a consequência das emanações mentais dos espíritos que estão lá. É por isso, como eu falei no início, né? Não adianta chegar lá, no umbral, e fazer uma faxina. Vou limpar, né? Vou tirar toda essa energia, vou levar esses espíritos não muito legal, vou tirar daqui, vou lavar tudo isso daqui, tal. Não adianta fazer isso. Porque aqueles espíritos, quando eles, né, estando lá, eles vão estar com as suas emanações mentais e vão transformar novamente aquele local em sofrimento, em um local hostil, desagradável. Então, é o padrão mental deles, o nosso também, né? Como ele fala aqui, a natureza é a mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. É como se a gente tem uma fazenda, né? De um lado, ela só dá bons grãos, bons gado e tudo mais. Do outro lado, nada. O mesmo terreno, tudo igual. O que faz a diferença é de quem está lá. A natureza reflete o que nosso pensamento plasma. A natureza reflete o que o nosso pensamento plasma. Continuando. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira do formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. E após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando a cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto elucidando, é o dedicador administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço dos nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado. Como a fugir às referências elogiosas? Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visita de nosso lar. Então, aqui, esse posto de socorro, né? Você vê, são visitados, né? É um posto talvez, de descanso, né? Dos médios, dos espíritos que saem do nosso lar para fazer seus trabalhos. E lá é um ponto também, né? De parada, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando que há muitos dias não tem visita de ninguém do nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois é, considerei instintivamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém,
que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substâncias idênticas ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Então, né, você vê, quando eu falei no início, né, que tudo aquilo que a gente tem aqui, tem lá também, porque nós somos aqui uma cópia imperfeita, né? Então, lá ele está vendo o mármore, uma substância idêntica ao mármore impressionava-me pela transparência e beleza. Então, tem muitas coisas boas. A gente pode ver que também o André, desde que ele chegou aqui no pronto de socorro, como a descrição dele, né? Ele se encanta de tal maneira que ele começa a descrever minuciosamente tudo aquilo que está enxergando, as árvores altas, frondosas, o castelo com as torres bem altas, os muros. Então, ele consegue detalhes, né, para a gente entender essa beleza também que existe no campo espiritual, né, no mundo espiritual. Ele faz questão, né, de cada vez que ele encontra algo novo, de descrever por detalhes, para que a gente viaje também, como consiga imaginar o quanto que é belo, né, também. Da varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, de que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente suplicado, nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar esse quadro para vocês, né? E falar um pouquinho sobre esse quadro aqui, tá bom? Vamos deixar ver. Esse daí é o quadro de que ele está falando, tá? E aí esse quadro é o seguinte, ele retrata Saint Denis, né? Que ele foi o primeiro bispo de Paris e foi martirizado no século III, por volta do século III, e segundo a lenda, ele foi decapitado no Monte Martre, hoje é um bairro de Paris. Mas ele se levantou, carregou a própria cabeça, como está aqui no quadro, né? E caminhou até o local onde ele queria ser sepultado. E esse milagre, né, é um símbolo poderoso de fé e de resistência espiritual. Então, esse quadro aqui, que o André viu lá na parede do Alfredo, da casa do Alfredo. E aí, né, voltando ao livro, intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele.
não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos. A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. Ou seja, ele reconheceu que essa obra era desse pintor francês, Bonnat, mas que essa cópia que ele estava vendo lá na casa do Alfredo era muito mais bonita que aquela que está lá em Paris, no caso, né? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, troncou a auréola de intensa luz. Fazia um esforço supremo para levantar o próprio crânio, que lhe rolava aos pés. Enquanto os assassinos o contemplavam, tomado de intenso horror, do alto via-se descer o emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Deixa eu só ver, eu acho que está acabando aqui o tempo, tá? Faltam 2 minutos. Eu vou fechar aqui e vou abrir de novo, tá? Falta uma pessoa. Éramos em 13 ou em 12? Está faltando. Receberam 14. 14? Patrícia. Ah, Chile. Acho que era 13, será? Bom, 14. Continua, está todo mundo agora. Observando-me a admiração, Alfredo sorrindo, quanto nos visitam pela primeira vez, estimam a contemplação desta cópia soberba. Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Olha só que legal isso daqui. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente na Terra. Muitas dessas composições, né, dessas artes, em gerais, são feitas no plano espiritual. Lembra a semana passada do Almir Sater, né? O Almir Sater, ele falou, né? Essa letra foi psicografada para nós. Eles que captaram. Então, foi feita onde? Foi feita lá no plano astral primeiro, e depois ele cantou aqui. Então, esse quadro aqui, ele foi pintado por um espírito na França, e aí o Bonnat, teoricamente, eu vou falar daqui a pouco isso daí, mas o Bonnat, ele, numa noite de sono, ele foi para o plano astral, pegou, né, a ideia
Ele viu, ele quando voltou ficou louco, assim, ele não parou até não conseguir terminar essa obra. Ele ficou assim obstinado para fazer essa obra, para terminar essa obra. Então, nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora tivesse retido o círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou esta colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Então, né, aí ele explica, ele sonhou, foi lá e voltou. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, e desenhou o que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sobre nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já teve a felicidade de contemplar de perto, quando originávamos aqui no posto homenagem singela à honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Então, assim, esse Alfredo, ele conhece a peça, né, o quadro original. Ele teve a oportunidade de conhecer. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Então, ele foi até a colônia mesmo, Alfredo. Essa colônia onde foi, né, feita essa pintura. Grande espanto apossara-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada e sublime na Terra, porque traduz visões, é sublime. Vamos lá, vou ler de novo. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na Terra, porque produz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Então, o que o André está nos dizendo é que quando se tem um compromisso com a bondade, com a verdade e com a beleza, porque a arte, né, no caso, ela tem esse compromisso com a bondade, com a beleza. Então, esta arte, ela é sublime. Ela é sublime. E muitas vezes, essas artes, né, elas são a tradução gloriosa que o artista, né, tem quando ele visita os planos superiores. E depois, quando está aqui, ele tenta reproduzir o que ele viu, o que ele sentiu. Então, a mesma coisa pode acontecer, né, com as músicas, com obras de arte, né, daquelas como chama de esculpir, né, como se fala? Esculpido, né, artes, né, estátuas, né, escultura, obrigado. Então, né, tudo, o artista, muitas vezes, ele vai e volta. Mas por que ele vai e volta? Ele consegue? Padrão mental dele.
é o padrão mental. Quando ele está com esse padrão mental, é como se, do artista, né? É como se abrissem o caminho para ele, a espiritualidade. Abre os caminhos, vem cá, observa. Então, lhe é apresentado tudo o que for possível para ele, para que ele possa reproduzir depois aqui. Então, são os padrões mentais, aquilo que também falei sobre, né, os ambientes do umbral e do posto de socorro. São os padrões mentais. São os padrões mentais que vão nos trazer, vão nos abrir esses caminhos. É por isso que, a partir do momento que a gente começa a entender, né, não só o significado de um padrão mental, mas a força que ele tem sobre nós, sobre os ambientes que nós estamos, é muito grande. Então, se a gente começa a entender isso, já estamos a um passo, né, para fazer essas mudanças quando forem necessárias, dos padrões de pensamentos. E os artistas, a gente sabe que eles são mais, como diria, mais sensíveis, né, tem uma sensibilidade maior do que nós. E isso daí faz com que eles se conectem muito mais fácil também com a espiritualidade. Eles viajam, né? Viajam nos pensamentos. Com isso, se conecta muito mais fácil. Quando a gente é muito enraizados, muito duros, aí fica mais difícil, né? Mas para ele não, é aberto esses caminhos. Então, eles têm essa possibilidade de viajar e, né, como fala, quando ele fala aqui, que reconhecia que toda arte elevada é sublime na Terra, porque traduz as visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Então, quando ele consegue, o artista, né, trazer nessa arte que ele vai fazer aqui para nós, uma arte com bondade, uma arte com beleza, uma arte comprometimento, né, de entregar algo para alguém, fazer com que a pessoa sinta, naquele momento o artista ele está mostrando, né, essa luz dos planos superiores também. Ele está trazendo para nós. Ele foi lá no plano superior, viu aquilo lá e trouxe para nós. É por isso também que nós temos que aprender, né, a honrar esse tipo de arte, né? Não é todo mundo que entende uma pincelada, né? Continuando, então. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Então, esse é o que eu falei, né? O gênio, ele vai e volta. Ele tem um livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ele sobe e desce. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer e repousar algum tanto. E assim termina o capítulo de hoje. Capítulo assim bem interessante, porque talvez acho que o que ficou, né, o que fica para mim no caso, é essa questão dos padrões mentais, né? E como finalizou agora os artistas, que eles têm aquela ambição, diria, uma ambição boa, lógico, de querer demonstrar a arte, aquele sentimento, aquele que ele sente, né, por algo, ele cria aquilo lá. Na hora que ele está criando, ele está querendo mostrar
né? A sua intenção, o seu amor pela obra dele. Então, quando ele tem essa força, no caso, como artista, em sonhos, os caminhos são abertos para ele ir lá nos planos superiores, né? Mostram para ele talvez algumas obras e volta para criá-las aqui. Então, naquele momento, o que ele está fazendo para nós? Ele está refletindo, né, aquela energia daquela obra para que nós possamos ser iluminados, ou, né, abençoados por aquilo lá. Mas o que faz isso acontecer são os padrões mentais. Assim como o umbral e o campo da paz, né? A diferença entre um e o outro é só por um muro. Não é só um muro que separa. O que separa são os padrões mentais. Então está aberto aí para análise, para a gente ficar, né, contribuindo de uma maneira ou de outra. Você quer falar alguma coisa? Essa parte final ficou muito evidente justamente essas grandes obras de artes como sendo uma manifestação de mediunidade, ligando justamente os dois mundos. Eu fico pensando justamente naquela escultura do Davi de Michelangelo, né? E quando ele acabou de esculpir, ele chegou para a estátua e falou, parla, né? Então, agora que você está pronto, perfeito, que assim, inclusive o dedo levantado, qual é o tipo de músculo que aparece no braço quando se levanta um dedo naquela posição, até aquilo ele conseguiu colocar de uma forma assim, exata, numa pedra de mármore, numa estrutura bruta. E na hora que ele terminou aquilo, ele chegou para a estátua e falou, parla, agora fala, porque você está perfeito. Muito provavelmente isso aconteceu também dessas viagens astrais, né? Isso que ele falou foi justamente que ele descreveu foi uma viagem astral. E reza a lenda, inclusive, né, que Michelangelo, não, foi Da Vinci, daí, que ele, durante uma das encarnações dele, ele foi para outro planeta, se eu não me engano, Júpiter, Saturno ou Júpiter, um desses que eram Júpiter, né? Acho que Saturno, hein? Bom, enfim, para um desses, e que era muito mais evoluído e trouxe toda essa inspiração da evolução desse outro planeta para a Terra novamente. Então, aí a gente tem os esboços de helicópteros, né, de situações simulando máquinas fotográficas, câmaras escuras simulando máquinas fotográficas, dentre tantos experimentos que ele fez. Então, tudo isso é uma participação justamente de uma viagem astral, né? Na medicina chinesa, a gente fala que no momento do sono, né, eles chamam de alma Hun, que cada um dos órgãos internos ele tem uma alma apropriada. Então, a alma do pulmão é a alma material, é aquela alma fixa na Terra, mas a alma Hun, que é a alma do fígado, é justamente aquela alma que se desprende na hora do sono e que se liga à coletividade. E o que é essa coletividade, senão justamente essa conexão
com esses multiversos que nós estamos falando nesses últimos capítulos. Então, nós estamos somente numa página, né, de um espaço-tempo. E na hora em que o nosso corpo, na hora do sono, que o nosso corpo espiritual, ele desencarna, ele desdobra, ele se liga a essa coletividade multifacetada que nós temos no nosso plano espiritual. É muito interessante isso, e são coisas que a gente está começando a ter um pouquinho mais de ciência, deixando de imaginar como sendo uma loucura de Einstein, de buraco de minhoca, de ultrapassar dimensões. Fala assim, puxa, aquele cara era maluco naquela época, mas hoje a gente está tendo um pouquinho mais de consciência para entender que isso tudo é possível. Que isso tudo faz parte, está fazendo cada vez mais parte dessa nossa realidade, dessa nossa atualidade. A gente consegue compreender um pouquinho mais coisas que às vezes há 20 anos atrás a gente não tinha uma clareza de maturidade para entender sobre o que se tratava. Tanto é que o Stan Lee, justamente, ele era taxado de o louco dos quadrinhos, porque eram histórias fantásticas, fantasiosas, eram fantasias, e nada mais do que uma expressão de uma realidade, de um universo paralelo que a gente tem ainda hoje, que a gente tem ainda hoje não, nessa nossa existência, nas nossas existências. Alguém quer fazer algum comentário? Em relação acho que a parte que você falou assim, com relação ao umbral, né? Acho que isso faz muito sentido, né? O que a gente passa, o que a gente a nossa conduta moral aqui, enquanto encarnado, eu acho que reflete muito o que a gente leva para o plano espiritual depois, né? Então, acho que o nosso umbral está aqui, né? Exatamente. A gente cria aqui, né, ainda, né? Isso, exatamente, né? É uma consequência do que a gente é aqui, né? Acho que acho que sempre dá tempo, né? De você reverter uma história, reverter um comportamento. O que a gente precisa é ter essa consciência, né? Do que é necessário fazer, né? Exato. Que a gente morreu e virou bonzinho. Não. A gente não virou, morreu e virou bonzinho, não. A gente virou o que a gente é, continua sendo aquilo que a gente é, né? Agora ele vai descansar. Não, agora ele vai trabalhar ou vai sofrer ainda mais. Não tem essa história, não. Se você é muito bonzinho aqui, você vai trabalhar direto, entendeu? E muito do que a gente falou do trabalho de ontem, né? Quando você está dentro do ambiente, por exemplo, lá no centro, assim, é muito fácil, né? Tá tudo muito propício para que você seja uma pessoa gentil, bom, agradável, as pessoas estão receptivas, né? O difícil é no dia a dia, no trânsito, né? Quando você leva uma fechada no trânsito, né? Então, acho que esse é o desafio, né? O quanto a gente consegue trazer o que a gente aprende lá dentro para o nosso dia a dia, né? Então, acho que isso é o grande desafio do estar encarnado. Porque é engraçado, né, Marco? Olha só, quando nós estamos desencarnados, a nossa consciência se expande, né?
Porque vem a história de todas as nossas encarnações, né, ó, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós temos que melhorar. Então, a nossa consciência fica muito maior do que a nossa hoje. Aí, quando a gente encarna, a nossa consciência faz isto. O nosso corpo físico, ela encapsula. Então, por isso que a gente não sabe se estamos fazendo certo ou errado, muitas vezes. Se a gente está desencarnado, num plano, né, logicamente, como espíritos evoluídos, a gente sabe exatamente o que é certo ou errado. Mas quando a gente está encarnado, como a gente está aqui para as provas, né, o tempo todo, digamos assim, muitas vezes a gente acaba, como se fala, né, os últimos capítulos, fracassando na nossa missão, porque a gente acaba, né, não tendo essa noção clara enquanto encarnados. A gente desencarna e olha tudo, né, a encarnação passada, a gente entende tudo e tudo mais, mas quando estamos aqui, por exemplo, a gente está aqui encarnado. Quando a gente está desencarnado, a gente faz o nosso planejamento encarnatório, certo? Nesse planejamento, eu falo, bom, vou fazer o seguinte, naquela encarnação, eu fui ruim com você, vamos encarnar junto e vamos fazer as pazes, vamos fazer um trabalho legal juntos, né? Aí a gente encarna, e de repente, você olha para aquela pessoa e fala, pô, aquele cara é chato pra caramba, eu não aguento aquele cara, não aguento, pô, não, vou embora, não, ou vou embora, ou ele vai embora, sabe? Então, aquilo lá que nós tínhamos consciência, que era claro para nós enquanto estávamos encarnados, e fizemos um planejamento, quando a gente chega aqui, a gente se desvia. Então, o nosso corpo nos limita para esse tipo de coisa, porque encarnamos e nos limitamos. Para quê? Exatamente para ter o livre-arbítrio, para ter a evolução e tudo mais, né? Para alguns seria muito legal saber tudo o que vai acontecer, para outros não, porque se você fez mal para muita gente, e ou se um ou outro sabe que você fez mal, acaba se matando de novo, né? Então não adiantou nada. Mas é algo que a gente tem que pensar também, que quando a gente desencarna, passa na nossa frente um filme de tudo que nós fizemos, daquilo que a gente se programou fazer e não fez, né? Tudo isso começa a acontecer. Hoje não. Alguém sabe aqui a proposta de reencarnação que nós temos aqui? Alguém se lembra do que foi planejado? A gente não tem essa lembrança. Mas também não quero ter essa lembrança, tá? Não vou morrer só para ter essa lembrança. Não quero isso agora. Deixa passar mais um tempo, né? Mas desencarnou, vem tudo à tona, né? Mais ninguém? Luiz, vamos lá. Então, você falou que o umbral, ele não é físico, né? Ele é um padrão mental, né? Mas não seria físico também, porque ele tem que estar em algum lugar entre a crosta ou seja, eu entendo que ele é mental, né? Ou seja, que os espíritos se montam, né, uns aos outros, né? Ou seja, tem o vale dos suicidas, tem o vale dos forfendeiros, mas tem também a questão física também, né? Porque ele está num lugar físico, né? Para entender melhor isso, não sei se dá para... Então, vamos lá. Vamos imaginar que não é uma pessoa, né, que pensa igual, que tem aqui no padrão mental. São vários, né? Sim. São vários. Então, quando a gente desencarna, é como se fosse uma tribo, né? Sim. E essa tribo, ela vai para um lugar onde todos
estão super bem. Naquele local, eles estão se sentindo bem. Naquele local, eles estão... Qual que é a intenção dele? Se eles estão muito próximo daquela face, da crosta, né? Então, a intenção dele é prejudicar alguém ainda. Sim. Sabe quando você fala, pô, aquele me matou, vou ficar aqui atormentando, sabe? Quando você tem consciência que você morreu. Aí você, todos aqueles com o mesmo padrão mental, eles formam uma colônia própria dele, né? Uma tribo. Então, quando estão formando a tribo, eles também montam a sua estrutura também, né? Logicamente que não são eles, mas eles, tipo assim, existe uma estrutura já no plano espiritual que para eles é exatamente o padrão que eles vão utilizar. Agora, por que eles estão lá? Porque eles não querem mesmo estar, eles não estão abertos para essas mudanças ainda, né? Então, eu acho que você quer falar alguma coisa? Vamos ver se a Dora complementando, talvez fique melhor, mais claro para você, Luiz. O umbral, ele na verdade, é isso mesmo, ele tem um espaço geográfico, material em que, né, o espírito se encontra, tá? O umbral é uma projeção do estado da mente dele. Então, ele cria as naturezas, ele cria, né? Bom, a gente sabe que o corpo perispirítico, ele tem uma possibilidade de fazer essas criações mentais mais intensas por conta dessa expansão de mente. Porém, né? Esse castigo, vamos dizer assim, bem entre aspas, do umbral, é justamente uma manifestação da culpa. Então, como aconteceu naquele caso há um pouquinho atrás, que eu esqueci o nome de quem era. Ele não tinha matado aquelas pessoas que estavam obsediando, mas ele se sentia culpado pela morte daquelas pessoas. Então, ele até aceitava, porque ele se sentia culpado. Então, essas tribos que o Eduardo falou que vão se unindo, que tem esse mesmo padrão mental, essa mesma vibração, mas também o umbral é a minha prisão interna dentro da minha culpa. Que nem André Luiz, né? Ele ficou numa paisagem horrenda, como ele falava, mas ele não se unia a outros espíritos. Mas ele estava sofrendo e vinham gente perto dele e começava a xingá-lo, falando que ele era suicida. Mas ele ficou, nesse período, em solidão, em isolamento, passando fome, passando frio, sujo, imundo, fedido. Isso tudo ele sentia, sentindo dor, porque ele via, né, que ele provavelmente foi um câncer de intestino, um câncer de estômago, né, decorrência até piorado pela sífilis que ele tinha. Ele sentia dor, ele sentia tudo isso, mas esse era o padrão de consciência de culpa dele. O que me trouxe aqui neste momento? Então, eu tenho a minha geografia, eu tenho uma geografia dentro desse multiverso, dentro dessa pluralidade, mas é uma projeção mental daquilo que é culpa. Né? A palavra é essa. Qual é o meu resgate? O meu resgate é uma culpa que eu vou levar para o outro lado, aquilo que eu não aceitei nas minhas condutas, porque a gente começa a se autocobrar. Mesmo esses obsessores que né, estão ali do lado, eles querem cobrar, não assumem a própria culpa e querem, né, muito, como caracteriza
característica da natureza humana, culpar o outro por uma coisa que eu fiz, mas para me eximir da culpa. Então é essa projeção, é uma projeção mental, como teve a história justamente da esposa de quem? Não foi do Otávio, foi do outro ainda, no outro livro, que ficou dentro da... Não era o Otávio, é desse livro. Eu esqueci o nome, que estava lá na câmara de retificação, né? Que ele... o umbral dela foi ela ficar dentro da casa dela, era o ambiente familiar dela. Ela odiava a mulher. Isso. Tobias, né? Tobias. E via que ele se casou de novo e ficava revoltado e ficava na obsessão, até que a mãe veio e chegou assim: minha filha, essa mulher está tomando conta dos seus filhos, está amando os seus filhos como se fosse deles. E aí que ela começou a se desfazer desse padrão mental, desse padrão de obsessão que ela tinha, mas foi dentro da casa dela, o umbral dela. Não foi como o umbral de André Luiz. Não sei se foi isso que você estava querendo. Sim. Não, é mais uma dúvida, assim. Não, obrigado pela explicação, né? Era mais uma dúvida realmente, porque assim, a gente sabe que tem a parte mental, mas também tem uma parte física dentro desse multiverso que você fala, de uma outra dimensão, né? Dentro da nossa, assim, a gente sabe que tem espíritos, né, ao nosso redor. Então, dentro do nosso espaço físico aqui, tem uma outra dimensão que a gente não consegue acessar, né? Que eles estão, de repente, tem um umbral aqui perto e a gente não sabe. Mas do que eu já li, dos livros que eu já li, eu imaginava que um umbral, né? Eu imagino, né, que um umbral seja acima da atmosfera, né, nossa atmosfera, na crosta terrestre, até sei lá, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 5 quilômetros, e vai depender da quantidade de espíritos ali que estão criando, né, essas emanações, essas formas de pensamento, né, negativas, né, para criar essa atmosfera, né. Como ele falou aqui mesmo, né, nesse trajeto, é uma estrada que vem de nosso lar até a crosta terrestre, né? Até a Terra. E então ele está justamente nesse continente umbral. Sim. Né? Nesse espaço denso, profundo, frio. Isso daí sim, ele existe, é material. Né? Então, assim, agora, qual vai ser o meu umbral de resgate? Né? Porque o umbral é o espaço de espíritos sofredores. Né? Obrigado pela explicação. Tem essa conexão com Isso, somos afins. Tá sem áudio. Então, tem uma questão aí, por exemplo, né, quando a gente desencarna, se o teu pensamento, vamos imaginar, se o nosso pensamento, um pensamento, né, de vícios, de criminalidade, esse pensamento é denso, ainda como encarnado, né? Quando eu vou desencarnar, o meu pensamento denso continua. Qual vai ser o meu ambiente de afinidade? Umbral, por quê? Porque ele tem o mesmo padrão, a mesma densidão, né? A mesma de pensamento. E com isso, eu me transporto muito fácil, ou seja, me conecto fácil e vou para lá. Aí que nesse momento eu estou na minha tribo. Existe um lado físico? Existe. Porém, eu vou até lá graças ao meu padrão mental. Sim. Ele que me leva, na verdade. Eu me conecto com aquilo que eu vejo que tem mais afinidade.
Sim, sim. Agora, como ele está falando, né, no capítulo anterior, ele está descendo e já começam a sentir esse peso, né, essa situação mais densa, e aí ele sempre fala que é por causa dos espíritos, né, o padrão mental dos espíritos. Então, olha o peso, né, que tem. Então, o pensamento, ele é matéria. Sim. O pensamento já é matéria, né? É um fluido mais denso, né? Não é sutil como o nosso solar. Então, ou seja, o pensamento que eu digo dos espíritos superiores, né? Então, esses padrões mentais mais densos se tornam até, não são tão densos como nós, né? Que ainda somos mais ainda, Sim. mas é o que, né, a gente se conecta mais fácil. Então, talvez dentro da zona do umbral, o fato de a gente ter esses pontos de socorro já é né, dentro do umbral, já no meio do umbral, você tem uma luz, um farol lá, né? Os que têm condições de enxergar esse farol são socorridos mais facilmente, mais rápido. Mas essa questão física, tanto é de um lado quanto do outro, quando eu digo de um lado do outro, quanto do umbral, quanto numa colônia já mais com luz, né, tipo no solar, o que faz tudo acontecer é o padrão mental. Lembra quando nos primeiros capítulos do nosso solar, você está perto aí? Tá? Se está dando retorno aqui? Nos primeiros capítulos do nosso solar, ele foi chamado, André Luiz, assim que ele saiu da cama, né, a orar junto às 6 horas da tarde. E para que eles oram todos os dias às 6 horas da tarde no solar? Para manter o padrão vibracional alto, para que não sejam, assim, invadidos, né, digamos assim, por espíritos inferiores. Então, esse padrão mental, você vê, funciona, tem milhões de espíritos lá no nosso solar, funciona como como se fala, uma redoma, né, para que não sejam invadidos, né. Invisível, né? Então, o padrão mental, ele também é matéria, a gente, né, e com isso é criado, não tem jeito, tem o lado material também, que é criado pelos pensamentos nossos. Só falar uma coisa, assim, eu trabalhei com um médico psicofônico, né? E eu via, né, uma das coisas que a gente fazia no centro, né, na Casa do Caminho, a gente pegava, era feito isso, né? Pegavam várias formas de pensamento negativas e queimavam essas formas de pensamento. Assim, era impressionante, assim. Sim. Queimava, pegava assim fogo, uma parte que habitava naquela, seria o umbral ali, né? Não sei, uma parte do umbral que era queimado para justamente tirar diminuir, né, essas formas de pensamento e negativas, né? E, enfim, é interessante, né? Saber que isso existe, né? Sim. É real, né? Um tipo de matéria, né? Que a gente não consegue enxergar no nosso corpo físico, né? Exato. O corpo espiritual a gente consegue enxergar. Né? Exato. É isso mesmo, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Obrigado pela explicação aí também.
Vocês conhecem aquela experiência do japonês Masaru Emoto? Falamos, né, sobre isso aqui, né? Foi aqui que eu falei? Não lembro se foi aqui que eu falei. Então, eu tenho o vídeo, né? Que demora um pouquinho, mas se vocês querem eu coloco, onde que ele mostra a experiência, né? Da água. Como que o pensamento influencia nas moléculas da água, né? Enquanto que a moléculas da água que estão sendo expostas a sentimentos ou verbalizações, né, de raiva, de inveja, de xingamento, quando congeladas e depois vistas no microscópio, as moléculas delas são todas multuras, todas, né, um desarranjo. Enquanto que a outra água que está só falando de amor, coisas boas, compaixão e tudo mais, congelou, colocou no microscópio e as moléculas são todas harmonizadas, redondinhas, bonitinhas e tal. Então, o nosso padrão mental é muito forte, né, que a gente não sabe utilizar ainda, né? A nossa mente, né, os pensamentos e tudo mais. É muito forte. A gente é feito de água, né? A maior parte Pois é. Pois é. Imagina quanto que a gente não se faz mal, né? 70%, né? 58%, 70% não somos de água, praticamente. 58%, quanto que é de água? Não lembro. 70% de água, né? Então, imagina quanto que a gente não influencia o nosso pensamento. Assim, o nosso corpo, né? É por isso que as nossas doenças, né? Onde que acontecem primeiro? No perispírito. E aí a gente adoece depois. E energeticamente, nós influenciamos o nosso perispírito, que é energia pura, e vem para a matéria. Então, quem adoeceu mesmo, primeiro, foi nós que adoecemos nós mesmos. Mas aqui a gente tem essa propriedade, hein? Bom, eu procurei aqui, ele fala o seguinte: o corpo humano, posso falar? Pode, por favor. O corpo humano é composto por cerca de 70% de água, sendo que esse percentual varia com a idade, sexo e composição corporal. A quantidade de água no organismo diminui com o envelhecimento, sendo maior na infância, cerca de 75%, e menor na idade adulta. Variações. O percentual de água é diferente entre homens e mulheres, pois os homens tendem a ter mais massa magra e têm mais água, e as mulheres geralmente têm mais gordura corporal. Funções vitais. A água é essencial para o bom funcionamento do corpo, ajudando a transportar nutrientes e oxigênio, regular a temperatura corporal, eliminar toxinas e lubrificar articulações. Então, é muita água que temos no nosso corpo, né? 670%. Né? É muita água. Então, imagina o que a gente não faz com o nosso corpo, né? Pensando negativamente, né? Então vamos fazer o encerramento? Ninguém mais tem algo para acrescentar? A gente faz o encerramento. Você quer fazer? O Sérgio está pronto. Sérgio, está pronto? Então, é contigo, Sérgio. Nem estava pronto, mas fiquei. Vamos lá? Vamos respirar, respirando calmamente, equilibrando o nosso batimento cardíaco. Agradecer esse tempo que passamos juntos. Cada semana um aprendizado novo. Agradecer a companhia de todos os amigos.
e fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado. E todos com pizza amanhã. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.